Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 6 de abril de 2025. E hoje nós vamos realizar o nosso Fórum de Ideias e Debates Espíritas, que tem como tema reuniões mediúnicas sérias. Quem vai fazer o nosso fórum é o nosso companheiro Eduardo Henrique, trabalhador do Centro Espírita Jorge Niemeyer, em Vila Isabel. Um companheiro que tem mais de 20 anos, né, de experiência nessa área de trabalho, dessa área doutrinária. E, com certeza, o nosso irmão Jorge tem muito, Eduardo Henrique. Jorge é o centro, eu já misturei o nome do centro com o nome do palestrante. Então, o Eduardo tem muita coisa para nos ajudar a aprender, para nós aprendermos, para podermos nos esclarecer mais. E é sempre bom, né? A gente fazer essas revisões, essas reciclagens, para irmos nos aprimorando nessa área da mediunidade. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso fórum, eu vou ler uma pequena página desse livro, Deus te abençoe, de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. E a página escolhida para a tarde de hoje é Disciplina-te. O acaso não existe, né? Olha o tema, disciplina-te. E o irmão José diz assim: disciplina-te em tudo quanto faças. Harmoniza-te interiormente, planejando as tuas ações para ter o melhor proveito. Evita improvisações contraproducentes. Agenda as tuas atividades cotidianas no combate sem trégua à ociosidade do espírito. Não te concedas tempo vazio. Sem disciplinar-se no que faz, o homem não logra êxito em qualquer empreendimento. O atleta que não se condiciona física e psicologicamente não consegue superar-se. A ordem que impera no universo não é obra do acaso. Espírito sem meta é espírito sem caminho. Multiplica a dádiva dos minutos à tua disposição, sem que te permitas injustificável alegação de cansaço. Quem se habilita ao bem nunca se exaure de praticá-lo. Ao contrário, nele sempre mais se fortalece e se inspira para maior entrega e devotamento. Linda página do irmão José. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, ao Mestre Jesus, o médico das almas, a Francisco de Assis, aos espíritos amigos que tanto nos ajudam na nossa caminhada, nos amparando, nos esclarecendo, nos apoiando. E primeiro vamos rogar a Deus a misericórdia dele para com cada um de nós. Em segundo, pedir ombros fortes ao Pai, para que possamos prosseguir realizando as nossas tarefas, enfrentando os obstáculos que temos que enfrentar, que aparecem em nossas vidas, recebendo esses obstáculos como ensinamentos, experiências a serem vividas e retirar deles grandes aprendizados. Porque o Pai não faz nada ao acaso. Então, Senhor, nesse momento, temos muito a te agradecer, mas queremos te pedir também, nesse momento, que o nosso irmão Eduardo Henrique, que aceitou o nosso convite para realizar o nosso fórum, seja muito inspirado, que ele possa nos trazer parte dos seus conhecimentos para nos ajudar nas nossas tarefas, que seja abençoado o seu trabalho doutrinário, o seu trabalho particular, sua família, todos os seus projetos, em que a sua saúde seja fortalecida, porque precisamos dele no nosso meio durante muitos e muitos anos, porque ele tem muito a nos oferecer na área da colaboração doutrinária. Mas também te pedimos, Pai, por aqueles que ainda estão afastados de ti e que por isso se encontra o sofrimento. Ou aqueles, Pai, que estejam em algum lugar desse planeta sofrendo, né, agressões, sofrendo injustiças, que todos eles possam ser amparados, consolados, esclarecidos. E assim envolvidos por essas bênçãos
que cai do alto sobre cada um de nós nesse momento, não importa onde estejamos, te pedimos amorosamente que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso fórum da tarde de hoje. Graças a Deus. Meu amigo Eduardo, a palavra está com você. Que Deus te Ok. abençoe e continue a abençoar todos nós. Tá. Só para a gente poder equalizar aqui com todos os companheiros que estão presentes, né? No caso, companheiras até agora, que eu anotei aqui, né? Então, Rose, Ana Maria, Carmen, Denise, Fátima, Inês, Joana, pelo menos essas eu estou vendo. É, a gente tinha combinado aqui agora há pouco o seguinte: nós vamos trazer uma série de slides, né? E como o trabalho é um trabalho de fórum, a gente, assim, sistematicamente vamos abrir a palavra para quem quiser trazer algum tipo de colocação, alguma questão, para a gente poder separar, assim, em vários módulos pequenininhos e a gente vai até o horário que a gente conseguir, até a gente conseguir ir, tá bom? Vou compartilhar aqui a apresentação. Hum, foi aí direitinho? Foi sim, Chegou? perfeito. Tá, excelente. Então, qual é a ideia, né? Daí, qual é a ideia que a gente tem aí a respeito desse assunto? É, trouxemos essa slide aí de capa aí, né? Como de título do trabalho, Reuniões Mediúnicas Sérias. E a primeira coisa que a gente pensou em trazer foi a respeito dos livros que a gente deve utilizar como referência. Uma questão assim muito interessante que aí é a maneira de trabalhar da pessoa, né? Isso é como eu trabalho normalmente, sempre que fiz a apresentação desse tipo de estudo, seja em centros espíritas, seja em conselho espírita de unificação, né? Ou fora do estado do Rio, né? Em Espírito Santo, lá não é Conselho Espírita de Unificação, lá é Conselho Regional Espírita, como era antigamente aqui para a gente crer, né? Então, sempre que a gente apresenta o trabalho, a primeira coisa que a gente fala é essa situação aí de quais os livros que a gente deve utilizar. E para a gente poder estudar e saber exatamente onde que a gente deve ter essa referência, né? O melhor lugar é a gente se valer das informações das obras, né, fundamentais da doutrina espírita. Lá no item 35, tá, do Livro dos Médiuns, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler, quem tiver o livro dos médiuns aí à mão pode pegar e dar uma olhada, tá? Porque a gente já vai ter coisa para fazer aí para escrever. Então, o que está escrito lá? Está escrito a seguinte frase: para aqueles que desejarem adquirir estes conhecimentos preliminares a respeito de mediunidade, através das nossas obras, aconselhamos a seguinte ordem. Então, Kardec está buscando orientar as pessoas na aproximação dos conhecimentos da doutrina espírita como um todo. E aí ele diz assim: o primeiro livro a ser lido é o que é o Espiritismo, o segundo livro é o Livro dos Espíritos, o terceiro, o Livro dos Médiuns, e o quarto, a Revista Espírita. A pessoa olha esse tipo de colocação e a primeira coisa que vem à mente é a seguinte: ué, cadê o Evangelho? Cadê o céu e o inferno? Cadê a Gênese? E aí a resposta que a gente tem para esse tipo de situação é que a gente geralmente não para pensar que o que é o Espiritismo é um livro, eu botei aqui assim, e ele colocou isso daqui dessa forma, né? Porque o que é o Espiritismo é um livro de 1859. O Livro dos Espíritos, a versão, né, que a gente mais utiliza é a de 1860. Assim, 99% é a edição de 1860. O Livro dos Médiuns, 1861. Então, ele não podia contemplar dentro desses comentários, ele não podia comentar a respeito de Evangelho segundo o Espiritismo, que é de 1864, o Céu e o Inferno, que é de 1865, a Gênese, que é de 1868. Ele não podia falar nada a respeito disso, né? Ele podia falar daqui da Revista Espírita, isso ele podia falar. Então, qual é a grande questão, né? Que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e a Revista Espírita. Ok, tá? Ele até vai chegar dentro desse controle, desse conteúdo do item 35, ele diz assim: olha, inclusive, é aconselhável que a pessoa estude
outros livros, não tem inconveniente em estudar outros livros, mas dentro do nosso assunto especificamente, né, quando a gente quer fazer uma coisa assim de uma seriedade maior, geralmente a gente não está abrindo muito o leque de acordo com os autores. O que a gente aconselha normalmente são os autores clássicos, né, Leon Denis, Gabriel Delany, Ernesto Bozani, Camille Flammarion, William Crookes, né? E os autores mais modernos, esses quatro aqui, eu acho que se você conseguir varrer esses quatro aqui, está mais do que suficiente. André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles e Amélia Rodrigues. Tá? Claro que tem alguns outros livros que a gente também pode pegar e a gente vai contemplar aqui dentro do trabalho. Mas só isso daqui que está aqui nessas telas, né, já é trabalho suficiente e coisa suficiente para estudar. Eu acho que uma vida inteira de doutrina espírita não consegue, a gente não consegue estudar todo esse elenco de livros que a gente apresentou aqui, não. Tá? Mas, de qualquer maneira, vale a pena a gente perceber que se lá no item 35 está escrito 1, 2, 3, 4, né? E o 4 está sendo revista espírita, é interessante que a gente, depois do livro dos médiuns, depois do item 3, a gente, né, abra uma chavezinha e nessa chavezinha a gente insira o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênese. Tá? De maneira que a gente teria, então, né, a série completa sendo formada por o que é o Espiritismo, né? Segunda coisa, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, e aí o item 7, esse novo item 7, que entraria a Revista Espírita. Basicamente, isso daqui já é volume suficiente para, como eu falei, uma encarnação acho que não dá conta nem de estudar tudo isso que a gente falou aqui apresentou aqui nesse momento, tá? Então, como na parte de reunião mediúnica séria, é claro que, se a gente está falando do assunto reunião mediúnica, é claro que o nosso foco de trabalho vai ser o livro dos médiuns. Tá? Então, não tem como a gente pensar. Daqui a pouco a gente vai abrir, vai abrir o livro dos médiuns e vamos ver mais questão dentro do livro dos médiuns. Mas não é apenas isso. Para o foco de reunião mediúnica, a gente também costuma trazer nos domínios da mediunidade, né, que trabalha junto com o Estudando da Mediunidade do Martins Peralva. Né, o Estudando da Mediunidade é baseado nos domínios da mediunidade. E também podemos trazer como referências Grilhões Partidos, né, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, o Diálogo com as Sombras, né, do Hermínio Miranda. Aí a pessoa pode até eventualmente dizer assim: ah, mas Hermínio Miranda não teve uma grande experiência, ou não teve, até algumas pessoas dizem que ele não teve experiência de centro espírita, apesar de ter uma grande experiência mediúnica, né? Mas é um autor maravilhoso e esse livro aqui é uma grande referência, mesmo também considerando que em determinados momentos do livro tem alguns equívocos doutrinários, mas é aquela coisa toda, né? Lê tudo, retende o bem. Leu, gostou? Excelente. Leu, não gostou? Né? Separa e não considera. Tá? É isso que a gente tem que fazer, é o que vale a pena fazer. Né? E mais do que isso, ainda trouxemos também do Raul Teixeira, esse livro maravilhoso, maravilhoso, né? Diretrizes de Segurança. Esse outro também aqui de qualidade da prática mediúnica, também do projeto Manuel Filomeno de Miranda, também muito interessante para estudar, para reuniões mediúnicas. Esse aqui mais antigo, né, o Desobsessão, antigamente, na antiga série, né, para o pessoal que é mais antigo de movimento espírita e de doutrina espírita, antigamente a série André Luiz, ele era o penúltimo livro, Desobsessão, né? Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Esse livro aqui é muito interessante, também tem coisas aqui que a pessoa tem que fazer, né? Adaptações ao conteúdo, né? O que eu poderia falar aqui a respeito desse livro? Tem um capítulo, né? O Rose, você disse que ontem choveu a beça aí, né? Sim, muito, choveu demais. Muito, pois é. Esse livro, Desobsessão, ele tem um capítulo, né? Tem um dos capítulos dele, ele fala a respeito da frequência na casa espírita. Aí ele diz assim:
o médium, né, ou a pessoa que vai trabalhar na casa espírita, ela deve vencer as intempéries para poder participar dos trabalhos na casa espírita. A verdade toda é a seguinte, né, a gente tem que lembrar que lá na década de 40, né, o Rio de Janeiro, aqui está falando principalmente Rio de Janeiro, né? Isso é Rio de Janeiro, da minha experiência. O Rio de Janeiro era uma cidade que tinha um nível de impermeabilização muito, mas assim, muito pequeno em relação ao que é hoje em dia, né? Então, quando chovia, o que está chovendo hoje em dia, né, as chuvas de hoje alagam tudo quanto é lugar. Não dá para a pessoa seguir à risca o que está dentro de um livro que foi escrito em 1840, tá? Em 1940. Não dá para a gente fazer isso. Tá? Tem que ter maleabilidade, tem que ter flexibilidade e compreender, e bom senso, sobretudo. Né? Tem um outro capítulo aqui também desse livro que é muito interessante, que fala a respeito das dificuldades da mulher. Ele diz assim, que a mulher, no caso das dificuldades que ele. Como é que ele usa o termo? Das dificuldades da particularidade feminina, uma coisa desse gênero. Assim. Ele está falando a respeito de menstruação. Né? E aí eles dizem que se a mulher tiver, então, se tiver com a questão de menstruação, ela não deve ir ao centro espírita. Também é preciso ter, né, uma enorme flexibilidade em relação a esse assunto, né? Porque, né, só para a gente poder ter uma ideia, tem uma jogadora do Fluminense de vôlei que ela está com 22 semanas de gestação, tá? 22 semanas dá quase 6 meses, a menos que eu estiver errado, tá? E ela, com 22 semanas de gestação, ela está jogando, está disputando as quartas de finais da Superliga Feminina de Vôlei. Tá? E participa das partidas lá, é a levantadora da equipe, participa das partidas, joga, rola, pula no chão, roda, entendeu? Então, a verdade toda é a seguinte: todo o nível de dificuldade que existia, né, na década de 40 é totalmente diferente de século 21, 2025, entende? Então, isso aqui tudo a gente também tem que ler e tem que dar os devidos descontos para essas questões que são questões mais assim do dia a dia, né, da prática do dia a dia. Também trouxe esse livro aqui, A Crise da Morte. A Crise da Morte é sensacional, tá? Para a pessoa que vai trabalhar para poder entender a parte de ideoplastia, por exemplo. Esse livro aqui é sensacional, por isso que eu trouxe ele, Ernesto Bozano, A Crise da Morte. Tá? Então, são os livros que eu poderia colocar aqui como sendo livros bons para a gente utilizar no trabalho na casa espírita. Aproveitando, então, nesse momento, eu já colocaria. Alguém gostaria de fazer alguma questão ou trazer alguma situação sobre esse assunto que a gente trouxe? Se todo mundo ficar em silêncio, eu vou em frente. Rose, só me libera. Pode continuar, meu amigo. Tá bom, vou continuar. Bom, o slide seguinte, ele traz a respeito vamos dizer assim, é como se a gente estivesse pensando assim, né, sobre as finalidades da gente estudar sobre a questão de reuniões mediúnicas, né? São duas as grandes razões que tem pela qual a gente deve estudar esse assunto, né, refletir. Mas nós todos temos experiência, acredito que alguns, talvez, se não todos que estão aqui dentro desse fórum, alguns com toda certeza têm experiência no assunto. Mas quando se fala a respeito de estudar, né, a gente sempre coloca que o objetivo, os dois grandes objetivos são, as duas grandes finalidades são definir um caminho seguro para os trabalhadores do grupo mediúnico e também divulgar corretamente, né, a questão da doutrina espírita na área da mediunidade. Quando a gente fala estudar corretamente, divulgar corretamente e definir o caminho seguro, né, a ideia principal de tudo isso é a gente, por exemplo, né, mesmo aqui, né, esse slide aqui é um slide padrão que a gente usa dentro desses assuntos, dentro desses seminários e fórum, em qualquer formato de trabalho que a gente faça, né? E então, no nosso caso, Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis,
a gente vai montar a casa espírita, montar as atividades da casa espírita no campo da mediunidade, com base nas obras fundamentais da doutrina espírita, tá? Mesmo que eventualmente utilize outros livros, mas a gente poder ter isso muito claro em mente, porque muitas coisas, né, inclusive essa daí foi a própria opinião que o Emmanuel, por exemplo, colocou para o Chico Xavier em determinado momento. Ele dizia, né, se alguma coisa que eu trouxer não estiver totalmente cravada dentro de Kardec, faz o seguinte, Chico, esquece o que eu estou falando e fica com o que está dentro de Kardec. Tá? Isso é muito importante a gente fazer, porque dentro desse assunto de reunião mediúnica, assim, eu já vi assim muita coisa, mas muita coisa que a gente já viu a respeito desse assunto, que são coisas que você olha e fala assim, mas Kardec não colocou dessa maneira, entende? E aí a gente precisa. Mas o espírita tem a sua liberdade. Ok, tem a liberdade. Mas, se você quiser cada vez mais construir um trabalho na casa espírita e construir um trabalho na casa espírita calcado em doutrina espírita, né, pura, o ideal é montar tudo em cima das obras doutrinárias, nas obras fundamentais da doutrina espírita. E, paralelamente a isso, também a mesma coisa. Se a gente falar de divulgar corretamente pressupõe que a gente vai pegar, né, os frutos da árvore dos nossos trabalhos, também preferencialmente devem ter como fontes e como raízes, podem, né, as raízes deles, o ideal é que sejam, né, montadas também em cima das obras fundamentais da doutrina espírita. E aí eu trouxe aqui uma história em quadrinho, né, que é uma coisa também polêmica, tá? Mas que a gente também procura trazer dentro do que a doutrina espírita ensina para a gente. Né? É o caso que a pessoa chega e diz assim: descobri que sou médium e quero participar da reunião mediúnica. Tá? Aí a outra pessoa, que é o atendente, né, que é a pessoa que trabalha na recepção da casa espírita, vai dizer: que bom, na nossa casa há necessidade de frequentar o grupo de estudo, né, os grupos de estudo em um primeiro momento. E o companheiro, muitas das vezes, chega e diz assim: que absurdo, eu não preciso de estudo, vou procurar um lugar para trabalhar na minha mediunidade. E adeus, né? A gente acredita que a melhor maneira de responder a esse tipo de comentário é a pessoa perceber o seguinte, que realmente é uma pena esse tipo de colocação, né, da pessoa não querer participar da reunião de estudo. Na realidade, certamente alguns centros espíritas funcionam dessa maneira, de não ter um primeiro momento a pessoa participar do estudo e só depois ir para a parte mediúnica propriamente dita. A gente vê centros, eu já frequentei centros, né? Frequentei não é a palavra correta. Eu já visitei centros em que a pessoa chegava, mostrava que tinha algum tipo de mediunidade, e assim, no dia seguinte já estava sentando à mesa e trabalhando na reunião mediúnica, tá? E historicamente isso não é uma coisa que tem dado muito certo, tá? Ah, mas pode dar certo. De repente pode dar certo, mas historicamente não é uma coisa que dá certo, porque para trabalhar na reunião mediúnica, a pessoa precisa ter uma afinidade com a casa espírita, tá? Precisa ter uma afinidade com as pessoas, precisa ter uma afinidade com a casa, precisa ter uma afinidade, vamos dizer assim, com a tocada da casa, né? Com a sequência que a casa, como a casa funciona. Algumas casas funcionam de uma maneira, de uma determinada forma, outras até por questão também de espaço, né? Eu me lembro de ter visitado centros espíritas que eles tinham uma sala, tá? E nessa sala tinha todas as atividades dentro da sala, tá? E aí a pessoa falava assim: como assim? Onde era a evangelização? Na sala. Onde é a reunião pública? Na sala. Onde é que é a reunião mediúnica? Na sala. Por quê? Porque o centro espírita é uma casa pequena que só tem um ambiente. Entende? Então, como é que não vai? Onde é que vai fazer almoço de final de semana, né? Um almoço,
né, uma atividade social da casa. Onde é que vai fazer? No mesmo ambiente, só tem um ambiente. Né? Agora, por exemplo, lá na agremiação, né, a agremiação, para quem não conhece, a agremiação Espírita Francisco de Paula, que foi a casa que eu trabalhei mais de 30 anos, né, a agremiação tinha dois, só de prédio, tinham dois prédios. Né? Então, só para vocês poderem perceber uma quantidade enorme de salas e salões, então dá para fazer atividade de várias maneiras e tudo quanto é canto. Então, aí dá para você conseguir separar espaços, deixar salas mais fechadas para determinado tipo de atividade, aí você consegue fazer. Mas, fora isso, a gente precisa ter essa maleabilidade que a gente já conversou agora há pouco. Tá? Um outro assunto também que vale a pena a gente conversar, tá? É a questão do melindre. É fundamental a gente conversar a respeito disso, tá? A gente também já tem bastante tempo dentro desse assunto em casa espírita e por muito tempo a gente já viu quando a pessoa está trabalhando, ela trabalhando na reunião mediúnica, a pessoa às vezes começa a ter dentro da equipe, às vezes tem problemas de melindre, tá? Então, quando acontece isso, o que a gente tem recomendado é que se faça uma reflexão dentro da reunião mediúnica, chama os trabalhadores, hoje a gente não vai ter uma reunião específica, hoje a gente vai fazer um trabalho de né, até de avaliação, coisas desse gênero, tá? E aí, nessa oportunidade, trazer essa reflexão. A quem que nós estamos servindo? Isso é fundamental, tá? Com o passar do tempo, às vezes a pessoa perde o foco dessa ideia, né, de a quem a gente está servindo. E muitas das vezes a pessoa acha que ela está se servindo. E a ideia não é isso. Tá? O perigo do melindre é justamente esse. É a gente conseguir mostrar de uma maneira clara que quando a gente está trabalhando na reunião mediúnica, acaba que a pessoa, às vezes, desvia o foco da atividade e ela, então, nós vamos condenar as pessoas. Não, não é essa a ideia. Nós vamos tentar demonstrar que o trabalho correto, a melhor maneira de fazer o trabalho é migrar para a estrada que vai na direção da humildade. Tá? Por que isso? Por um motivo elementar, porque nós, né, e isso é uma coisa fundamental de entender, lá na agremiação, durante 15 anos, eu dirigi tipo assim, 3 reuniões mediúnicas por semana, só para vocês poderem perceber, tá? E nessas reuniões, né, já aconteceu coisas do seguinte tipo, da gente fazendo a reunião, realizando a reunião, e a gente percebe, né, no meu caso, trabalhando como dirigente da reunião, a gente percebe de uma maneira muito clara que a coordenação da atividade, a coordenação da reunião não nos pertence, tá? A coordenação da reunião, ela não é uma coordenação que pertença ao, ao médium, né? Ao dirigente, não é assim que funciona, tá? A coordenação tem um dirigente espiritual, tem trabalhadores espirituais que estão acima de nós, né? Já aconteceu mais de uma vez, né, da gente estar no meio da reunião, no meio de um trabalho, e aí daqui a pouco você percebe, mesmo uma reunião, no nosso caso lá, teve época que a gente tinha, uma das reuniões, a gente tinha 4 médiuns esclarecedores, 4 médiuns psicofônicos, eu como dirigente, mais 1 ou 2 médiuns no apoio. Então, vocês reparem, uma mesa mediúnica com cerca de 10, 11, 12 trabalhadores, e mesmo assim teve atendimento que passou pelo primeiro, né, estava determinado espírito sendo atendido, o primeiro médium esclarecedor não conseguiu resolver a situação, o segundo médium esclarecedor não conseguiu resolver, o terceiro médium não conseguiu resolver, o quarto médium não conseguiu resolver, eu fui tentar resolver e eu também não resolvi. Então, essa questão de humildade, ela é fundamental, porque às vezes nós não teremos cabedal, nós não teremos bagagem espiritual, né, hierarquia moral, né, para poder trabalhar determinados trabalhos. Tá? Então,
É bom que a pessoa baixe a bola, é bom que a pessoa perceba que às vezes a gente erra, tá? E errar, todo mundo erra, não vem também a pessoa achar que, mas eu já sou médium há 10 anos. Aham, é médio há 10 anos e tem risco de cometer equívoco também, tá? Mas eu sou médio há 20. Aham, tem também possibilidade de cometer equívoco. Por quê? Porque nós somos humanos e nós não somos espíritos perfeitos, né? Nós somos, na realidade, quando a gente coloca a classificação, nós somos espíritos de terceira ordem. Então, tem muita coisa para caminhar ainda, tem muita coisa para aprender. Então, a humildade, né, na hora de tratar desse assunto, desses assuntos de estudo, de mediunidade, principalmente, a humildade ela é fundamental. Tá? Tem que seguir esse caminho da humildade. Por isso que eu coloquei aqui nessa seta vermelha aqui, né? Se a pessoa está dentro desse caminho do melindre, pelo amor de Deus, tá? Não precisa recriminar, volto a repetir, não precisa recriminar, não precisa condenar, não precisa nada, né? Mas, dentro do possível, volta para o caminho que vai na direção da humildade, para a gente poder saber e efetivamente servir da melhor maneira possível. Definição. Né? Lá no livro dos médiuns, item 327, ele traz para a gente, né, quais são essas reuniões mediúnicas sérias. São aquelas em que se pode aurir o verdadeiro ensino. Uma reunião só é verdadeiramente séria quando cogita de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. Tá? E aí eu fui, né, estudando, pensando esse assunto, né, e aí a gente lembra que lá na introdução do livro dos Espíritos, introdução 8, está dizendo em um determinado momento, tem uma frase que diz assim: o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Então, olha só, vou voltar aqui o slide uma vez para a gente poder dar uma olhada. Reunião mediúnica séria são aquelas em que se pode aurir o verdadeiro ensino. Uma reunião só é verdadeiramente séria quando cogita de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. Né? Tá lá no livro dos médiuns, item 327. Então, para a pessoa não ter dúvida de onde se encontra e de onde a gente está tirando a fonte. E aí a gente traz essa imagem em movimento, tá? A gente traz a imagem em movimento para a pessoa perceber. O que caracteriza o estudo a sério é a continuidade que se lhe dá. Então, se nós queremos fazer o trabalho da reunião mediúnica, o trabalho da reunião mediúnica tem que trabalhar, tem que acontecer com algum período de estudo ao mesmo tempo. Né? Soluções, o que a gente tem visto na prática dos centros espíritas. Alguns centros espíritas fazem, por exemplo, já vi centro espírita fazendo reuniões mediúnicas nos 4 dias do mês, que tem 4 semanas, e fazendo 4 dias nos 4 dias, e no último dia, no 5º dia, tem reunião, tem mês que a gente sabe que tem 5 semanas. Então, nesse mês que tem 5 semanas, a pessoa usa o 5º dia para, ao invés de fazer a reunião prática da mediunidade, ela faz reunião de estudo a respeito de mediunidade. Tá? E também, muitos centros já vi dessa maneira. Já vi centro que, dos 4 dias de trabalho, né, de um determinado mês, 3 ele efetua trabalho mediúnico e 1 dia efetua reunião de estudo. Tá? E lá na agremiação, nós fazíamos como? Tá? Na agremiação, a gente fazia, no Jorge Niemeyer, durante muito tempo, foi dessa maneira como eu falei agora. Lá na agremiação, a gente fazia como? A gente fazia uma reunião um pouquinho mais longa, tá? E aí 1h30, mais ou menos, e aí os 15, 20 minutos iniciais a gente separava para justamente a questão de estudo. Tá? Algumas pessoas não se adaptaram a esse tipo de situação, mas assim, na prática, né, a grande maioria conseguia fazer sem problema nenhum, tá? Porque como o pessoal logo depois vai trabalhar como equipe,
né? O próprio espírito de equipe fazia com que essa parte do estudo ela não trazia nenhum tipo de contratempo, sabe? Porque às vezes quando a pessoa traz reunião de estudo, tem discussão, se levanta a questão de achismo, de opinião, de não sei o quê, e aí às vezes pode trazer algum tipo de problema. Mas a nossa prática nesse aspecto mostrou que fazendo a reunião dessa forma nunca deu problema, tá? Nunca foi problema, porque, lógico, também que precisava, tipo assim, ó, tá começando a surgir um assunto polêmico, então vamos fazer o seguinte, esse assunto a gente não vai trabalhar aqui, não tem condição de a gente continuar com esse assunto, não dá para discutir para depois trabalhar numa reunião mediúnica, isso não tem a menor condição, e aí cabe à direção ter essa administração dos assuntos que estão sendo tratados e como que esses assuntos estão sendo tratados. Alguma coisa até agora? Podemos seguir em frente? Podemos sim. Tá bom. Mais uma coisa, né? Lá do Livro dos Médiuns, no item 331, fala o seguinte, a respeito da homogeneidade. E aí diz assim, uma reunião é um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são a soma de todos. Perdão, uma reunião é um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são a soma de todas as qualidades, no caso, né, e propriedades dos seus membros, formando uma espécie de feixe. E esse feixe será tanto mais forte quanto mais homogêneo for. Claro, né? Se você tiver um determinado trabalho, a gente podia, ao invés de usar, porque aqui no caso eles foram na direção do estudo do exemplo evangélico do feixe de varas. Né? Claro que se você tiver, né, um feixe de varas, um feixe reunido, todo mundo na mesma, com o mesmo esforço, com a mesma intenção, com a mesma, né, e daí a razão da palavra, né, da homogeneidade no trabalho, é claro que você vai ter uma reunião sempre muito melhor feita, tá? Se você tiver várias pessoas dentro de um barco, todo mundo remando na mesma, todo mundo indo para o mesmo sentido, é claro que fica muito melhor, tá? Agora, se um rema para um lado, outro rema para o outro, um rema para o lado, outro rema para o outro, outro rema para o outro, né? Se todo mundo quer falar ao mesmo tempo, não vai dar certo, tá? A prática diz, não vai dar certo, tá? Então, esse tipo de... É necessário ter muita homogeneidade no trabalho. Quanto maior a homogeneidade do trabalho, mais fácil a gente ter tranquilidade, ter calma, ter a ambiência, né? Eu faço assim com a mão o tempo todo, né? Que é essa coesão necessária para a realização da tarefa. Quando se estuda a respeito disso, uma outra coisa também que se fala com muita frequência é a respeito do altruísmo incessante e da abnegação, tá? Daqui a pouco a gente vai voltar a esse assunto. A gente queria, nesse momento, lembrar o seguinte, tá? Botei até a garotinha aqui pensando a respeito, né? Tudo bem, é um trabalho de equipe, é um ser coletivo, requer estudo sério, né? Pergunta, e daí? Tá? E daí que a gente vai na folha de rosto do Livro dos Médiuns para poder recolher uma série de informações muito interessantes. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar a folha de rosto do Livro dos Médiuns para dar uma olhada. Tá? Lá ele consegue tirar, né, tira para a gente várias dúvidas sobre funcionamento de reunião mediúnica, tá? Por exemplo, nós trouxemos aqui a folha de rosto. Primeira coisa fundamental que a gente tem que perceber, né, porque é o destaque de Allan Kardec, ou seja, a codificação do Livro dos Médiuns passou também por Allan Kardec, mesmo considerando que tem itens que foram ditados por espíritos, mesmo considerando que tem itens que foram gerenciados diretamente por espíritos. Mas o trabalho de codificação continua pertencendo a Allan Kardec. Outra coisa importante, destacar que o Livro dos Médiuns é o livro que vai tratar do espiritismo experimental. Ou seja,
a pessoa tentar realizar a reunião mediúnica sem utilizar o livro dos médiuns como sendo base do trabalho, também é algo que a gente deve estranhar, tá? A base do trabalho deve ser o livro dos médiuns. E o livro dos médiuns, ele fala, né, o que, né, como bota o título de maneira muito clara, livro dos médiuns, então é o livro para os médiuns utilizarem durante a sua vida em que fazem o exercício da mediunidade. E mais do que isso, eles colocam uma situação espetacular, né, porque está lá, no título, né, é o guia dos médiuns e dos evocadores, tá? Se a gente pega uma televisão e está querendo saber como é que a gente vai usar a televisão, a gente precisa do manual. Então, a função do livro dos médiuns é ser um manual para os médiuns. Mas ele fala aqui uma outra coisa muito importante para a gente perceber: guia dos médiuns e dos evocadores. Ou seja, a evocação é uma coisa constante dentro da prática espírita, tá? Não existe nenhum inconveniente. E aqui a evocação precisa também ter uma visão um pouco mais larga do que significa evocação, tá? Porque uma prece não deixa de ser uma evocação, porque a gente pede o auxílio, né, de benfeitores espirituais, de mentores, anjo da guarda, né, do patrono da casa espírita, né, e a gente pede, e isso é uma evocação, tá? Ao mesmo tempo, eventualmente, a pessoa faz, né, leva para a reunião mediúnica nome de pessoas que vão ser atendidas, então, você não deixa de estar fazendo uma evocação também. Eventualmente, alguma casa espírita também faz o trabalho de uma maneira, às vezes, mais ampla, né, e diz assim: não, então, nesse momento, nós vamos trabalhar a parte de saúde e vamos pedir que seja trazido o espírito, o irmão que vai ser trabalhado, que vai ser atendido. Ora, na hora que a pessoa está fazendo isso, ela está fazendo uma evocação da mesma maneira. Tá? Então, pelo amor de Deus, não é nenhum inconveniente em fazer a evocação. Se vocês não me tiverem nenhuma dúvida nesse item, nesse momento, eu vou trazer uma dúvida que já foi tirada em seminário anterior, tá? Posso Eduardo, eu trazer? queria até falar, você fez essa observação sobre os evocadores, achei bastante interessante. É. E, as pessoas esquecem dessa questão da prece, como você falou, né? O auxílio que se pede à espiritualidade amiga, esquece que isso é um tipo de evocação. Elas São falam o evocações o seguinte: eu estou tempo em vida, todo. evocar os espíritos, vem com aquele É, argumentação, né? Então, achei isso bastante interessante. é. Eu falei assim sobre a questão de se pudesse trazer, se quisessem que eu trouxesse questão de dúvida, porque uma vez eu fiz um seminário desses, e aí uma das pessoas virou para mim e falou assim: mas vem cá, como é que fica aquela colocação que o Chico Xavier fez numa determinada ocasião, em que ele dizia que o telefone só toca de lá para cá, né? Aí eu peguei e falei para o pessoal o seguinte: olha, repara, né, qual é a circunstância que o Chico falou essa frase, tá? O que que acontecia? Aconteceu em determinado momento é que o Chico tinha 10, 15, 20, 30 pessoas querendo receber notícias dos parentes assim de uma maneira imediata. Então, o que que ele coloca? Ele coloca ali uma forma, foi uma frase que foi uma forma, né, de dizer assim: olha, né, você pode ter uma vontade enorme de querer que o espírito venha fazer a comunicação, mas é fundamental que haja esse comando de lá para cá, entende? Então não é suficiente, né? É para a gente poder entender que eu posso fazer uma evocação, né? Aliás, isso daí já aconteceu assim. Eu não consigo nem enumerar quantas vezes já aconteceu, tá? Vou tentar dar uma ideia para vocês como é que funcionava o trabalho para vocês poderem entender. Vamos supor que a pessoa tem, né, 10, 20, 30 papéis, né, de determinado tipo de atendimento,
vamos supor, atendimento de desencarnados. O que que esses companheiros, tá, coordenadores da atividade, o que que eles fazem? Eles têm uma noção que os espíritos ligados a essa dezena de papéis, a essa dezena de atendimentos, eles têm noção de que se trouxerem o espírito, né, vou dar exemplo pueril aqui, pelo amor de Deus, tá? Isso é uma coisa muito mais dinâmica e muito mais profunda do que isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou falando de maneira rasteira. É como se fosse isso. Se ele trouxer o primeiro espírito para a comunicação, ele vai conseguir ter sucesso com, vamos supor que fossem 10 espíritos para a comunicação, ele traz o primeiro, ele tem sucesso com 6. Se ele trouxer o segundo, tem sucesso com 4. Trouxer o terceiro, tem sucesso com 5. Se trouxer o quarto, tem sucesso. E aí eles descobrem que o espírito tal tem sucesso com 8 espíritos que seriam atendidos. Então, o que que eles fazem? Eu posso chegar e ler o primeiro nome. Eu estou querendo fazer nesse momento a evocação do caso do Zé das Coivas, do Zé das Couves. E aí eles, que são os dirigentes da reunião, percebem que se trouxer o atendimento para o irmão, né, um outro irmão que está aqui assim, vai ser muito mais, o retorno desse atendimento é muito melhor, porque ele atende a um grupo, a um elenco maior de espíritos. Então, o que acontece? Você está fazendo a evocação, por isso que tem que tomar um cuidado enorme em retornos de reunião mediúnica, porque às vezes você vai fazer a evocação pensando num atendimento, o espírito que vem é um espírito que diz respeito ao título do atendimento, mas não diz respeito obrigatoriamente ao nome que você acabou de ler. E aí, se você tenta uma dessa de ficar querendo dar retorno da reunião, pode muito bem dar retorno de um assunto que não tem nada a ver com o assunto. Né? E aí fica complicado. Né? Então, eu não sei se eu consegui me fazer claro, né? Se alguém não tiver entendido, por favor, fale, né? Porque para a gente. Fala. Eduardo, aqui no livro dos médiuns, no capítulo 25, questão 269, inclusive, Allan Kardec fala, né, e é até melhor você evocar o espírito. Daí ele diz que há sempre em torno de nós espíritos, as mais das vezes de condição inferior, que outra coisa não querem, se não comunicar-se. Em segundo lugar, é mesmo por esta última razão. Não chamar a nenhum em particular é abrir a porta a todos que queiram entrar. Então ele fala, né, que às vezes é melhor evocar, sim, o espírito. Claro, claro, claro. Mas é preciso, na prática mediúnica é preciso compreender isso que eu acabei de falar. Que às vezes você vai evocar, né, um espírito especificamente, e às vezes pode ser que eles tragam um espírito que não seja esse que está aqui, mas é um espírito que vai atender melhor ao elenco, ao conjunto dos espíritos que estão sendo tratados naquele momento. Porque a verdade toda é a seguinte, né? O espiritismo da prática de Kardec, no início da doutrina espírita, tinha lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 nomes para atendimento. A gente, na casa espírita, né, os métodos que as casas espíritas usam, algumas casas usam aquelas caixinhas para as pessoas botarem nome para radiação, nome para prece, e tem casa que coloca caderno. Eu não sei como é que vocês aí na Cefa fazem. Como é que vocês fazem? Em nossa casa, nós ainda não temos a reunião mediúnica. Ainda não tem a reunião mediúnica, não tem problema. Tá? Isso aí também é uma outra dúvida muito interessante, né? Uma vez foi me perguntado isso. Ah, como é que funciona quando não tem uma reunião mediúnica na casa? Olha, não existe casa espírita que não tenha reunião mediúnica, tá? Quando a casa espírita a gente pensa que não tem reunião mediúnica, é porque a reunião mediúnica ainda não está sendo realizada no plano material. Toda casa espírita tem atendimento mediúnico, tá? Saibam disso. Né? Então, vocês já foram em outros centros, já? Já foi em outros centros, não já? Sim, eu fui dirigente de mesa mediúnica mais ou menos uns 20 anos.
Isso. Então, olha só. Então, repara uma coisa. Nesse outro centro, como é que funcionava? Era caixinha? Caixinhas, caixinhas. Os nomes eram Caixinha. recolhidos e levados às É, isso. Então, eu pergunto para você o seguinte: dentro de uma caixinha daquelas tem 3.000 nomes, 4.000 nomes. Como é que você vai saber, entendeu? Né? Você com 4.000 nomes, eles sabem, entre os 4.000 nomes, quais são os espíritos melhores, né? Eles fazem uma seleção, isso que dessa triagem que eu falei assim, é como se eles pegassem e falassem assim, é, eu quero fazer atendimento para irmãos doentes. Aí eles pegam e fazem assim, esse é grupo A, grupo B, grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, grupo A, grupo B, grupo C, grupo B, entendeu? Então, aqui dentro desses 3.000 nomes, tem 200 que são relativos ao assunto A, tá? É o do grupo A. Aí ele vai fazer a comunicação, ele faz a comunicação para poder atender a maior quantidade de espíritos, tá? A gente, assim, na prática da reunião mediúnica, é espetacular isso, porque a gente já viu, né? Já teve já teve mais de uma vez isso, né? Já Eduardo, teve... Oi, por dá favor. licença. Quando você fala em atender, é no sentido de passar uma orientação no qual atinja mais pessoas? Como é que é essa questão? Porque eu entendo o que você está falando. São vários É, nomes, você não vai pegar uma pessoa, quer dizer, cada nome é impossível, né? E aí você vai é. pegar aquele específico por uma razão, que é essa razão que você está falando. Mas isso é em função de colocar aquele atendimento também para orientar outros? É nesse sentido que você está falando? É no sentido do seguinte, vamos pensar assim, eu vou colocar, ao invés de doentes, eu vou colocar o assunto prece, para a gente poder, vamos tratar a companheiros desencarnados, tá? Tá. Pergunta, né, para a gente poder ter uma participação maior. Quem gostaria de fazer poderia falar assim, tá aí uma pessoa que eu lembro que eu gostaria de fazer prece. Diz para mim alguém, falem vocês alguns nomes aí de pessoas que vocês gostariam de fazer prece. Você tem alguém, Aline? Alguém que gostaria de fazer prece? Ah, É, mas alguém que desencarnado. desencarnado. É, De repente, o tio da minha mãe que se suicidou, o meu tá, tio que se tio, suicidou, tá. tá? Ah, quem mais? Ah, ah, eu recentemente. Pode falar? Pode falar. Pode falar. André Luiz Morrison Fernandes. Tá, então André, tudo bem. Vou botar assim simples, tá? André, outra pessoa, algum outro nome? Aline, pode falar o teu também. O meu nome é Augusto Augusto, tá? Não, só isso, Augusto. Tá bom. Alguém mais, Pereira. outro nome? Alguém mais, outro nome? Darcy, Tá sim, Darcy, tá ótimo. Então, tudo bem, vou parar agora, tá? Reparem que nós estamos aqui com 8, 9, sei lá quantas pessoas, tá? Nós estamos com 14, uau, que legal. 14. Nós estamos com 14 participantes. 14 participantes, a gente conseguiu aqui alguns números, alguns nomes. Se a gente fosse deixar as pessoas falarem, tá? E fosse dar tempo para as pessoas falarem, poderia, por exemplo, né, meu caso, se alguém chegasse para mim e falasse assim, Eduardo, você gostaria de fazer prece por alguém desencarnado? Aí eu ia dizer, eu gostaria de fazer para a vovó Betinha, para a vovó Maria, para o vovô Edson, para o vovô Lourenço, meus 4 avós que já foram embora. Gostaria de fazer para o meu bisavô, eu tenho nome em função dele, né, que era Eduardo Henrique também. Então eu gostaria de fazer uma prece sempre para o meu bisavô, né, Eduardo Henrique. Queria fazer prece para a tia Carmen, para o Coronel Décio, para a Dona Vera, que morreram em acidente, né? E aí eu vou dar aqui 50 nomes. E vocês também vão trazer outros 50 nomes. Entende? Então vamos pensar: 14 pessoas. Se cada uma trouxer 50 nomes, a gente está falando de 700 nomes. Esses espíritos, em um determinado momento, se nós formos fazer durante a reunião mediúnica, num determinado momento, atendimento para a caixa de irmãos desencarnados,
Só para nós, 14 que estamos aqui, teria um atendimento para 700 espíritos. Entende? Então, o que vai acontecer? Vai ser aleatório? Não vai ser aleatório, é isso que eu estou querendo dizer. Eles vão separar dentro desses 700 nomes, tá? Ah, tem o tio que tem relação a suicídio, tem o não sei quem que tem relação a suicídio, tem a Patrícia que não cometeu suicídio, mas tentou cometer suicídio, entendeu? Então, aí a gente poderia ter, né, dentro desses 700, vamos supor, 20 que dizem respeito a um assunto específico. Se uma pessoa lembra naquele dia de fazer uma evocação para o tio que teve o assunto suicídio, os espíritos não vão fazer o atendimento necessariamente para o tio. É isso que eu estou querendo dizer. Por quê? Porque tem outros 19, não tem um só, tem outros 19 que tratam do mesmo assunto. Perfeito. E aí eles vão pegar e vão analisar isso tudo, pelo amor de Deus, a coordenação não nos pertence. Tá? A coordenação pertence a eles. Então, isso é planejado antes de começar a reunião. E aí eles sabem, assim, desses 20 nomes, qual é o nome que vai atender, que vai suprir de informações a maior quantidade desses 20. Ah, é esse fulano que está aqui no meio. Então, eles trazem para a comunicação, mesmo que eu tenha tido feito a evocação para o tio, eles trazem esse irmão que está aqui. Por quê? Porque o número de irmãos atendidos vai ser maior. Consegui dar uma ideia, mais ou menos? Conseguiu sim, ficou super claro. Tá. E aí, além disso, repare o seguinte, que é o caso que a Rose acabou de falar. Mas, Eduardo, a minha casa não tem reunião mediúnica, tá? Não tem problema, porque esses nomes que estão aqui, serão atendidos. Porque se fosse dessa maneira, imagina que se eu tivesse 200, que é um caso que a gente tem. Tem casas espíritas, se você pega esse negócio de caixinha, essas caixas com nomes das pessoas, a caixa tem 100, 200 papéis, 300 papéis. Compreendem? Então, o que acontece? É claro que não... Né? Ah, mas então não vai ser tratado? Claro que vai ser tratado. É tratado um espírito aqui, são tratados 10 espíritos na reunião e são tratados 3.000 na espiritualidade. Então, independente da reunião mediúnica existir no plano material, existem trabalhos mediúnicos sendo realizados no plano espiritual. Tudo bem? Perfeito. Tá bom. Então, vamos continuar? Tá? Eu botei aqui assim, essa edição era da Federação Espírita Brasileira, e aí eu continuando na folha de capa, né, ele coloca assim, esse negócio aqui é muito forte, essa folha de rosto do Livro dos Médiuns, porque ele fala assim, ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, tá? Todos. Então, o Livro dos Médiuns, ele cobre todos os assuntos referentes a gênero de manifestações, meios de comunicação com o mundo invisível, desenvolvimento da mediunidade. Uau! Desenvolvimento da mediunidade. Aqui também podemos relatar uma outra dúvida que muita gente tira. Por quê? Porque a Federação Espírita Brasileira, no decorrer do tempo, né, quanto mais antiga é a pessoa dentro de mediunidade, mais ela tem noção dessa situação. Já teve desenvolvimento de mediunidade, estudo e prática da mediunidade, estudo e educação da mediunidade, educação, estudo e prática da mediunidade, educação, estudo invertido. Entendeu? As pessoas já ficam botando 300 nomes diferentes, mas, na realidade, o que se faz é desenvolvimento da mediunidade. Esse é o título. É o título que está no Livro dos Médiuns. Entende? Então, por favor, não há necessidade
né? Ah, mas o manual lá da Federação Espírita Brasileira coloca outro título. Não tem problema, eu não estou criticando o fato de ter outros nomes. Eu estou só dizendo que o homem gosta de botar outros nomes e, na realidade, existe capítulo dentro do Livro dos Médiuns que trata de desenvolvimento da mediunidade. Ah, mas o que é o desenvolvimento da mediunidade? Nós não temos dúvida que o desenvolvimento da mediunidade ele passa pelo estudo, ele passa pela prática, ele passa pela educação da mediunidade. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Mas todos esses nomes diferentes, eles fazem parte, eles são subconjuntos do desenvolvimento da mediunidade. Por que isso? Porque a mediunidade ela é uma coisa neutra. Isso são coisas que a gente precisa aprender. Tá? E a gente, muitas das vezes, dentro da casa espírita, a gente procura travar, né, a mediunidade em determinados aspectos. Tá? A mediunidade ela é neutra. A gente precisa entender isso. Então, se a pessoa ela possui uma mediunidade que está mais patente em determinado momento, isso não é impeditivo para que em determinados outros momentos, determinadas outras mediunidades aconteçam com a pessoa. Não sei se eu estou conseguindo explicar essa parte muito bem, tá? Posso dar o exemplo típico disso da seguinte maneira. Eu sou médium intuitivo, mas já aconteceu durante reunião mediúnica de eu precisar, ao invés de trabalhar como médium intuitivo, trabalhar com psicofonia mecânica, tá? Então, só para a gente poder perceber. Ah, isso quer dizer que eu faço mecânica o tempo todo? Não, não faço mecânica o tempo todo. 99% eu sou intuitivo, Eu tenho tá? uma dúvida, Por favor, pode falar. sem querer interromper teu raciocínio. Não, 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 olha só, isso é uma coisa fundamental, Aline, tá? Em nenhum momento uma pergunta de vocês vai quebrar o meu raciocínio, tá? Se eu Obrigada. perder o fio da meada, a gente fica procurando e acha de novo. A dúvida é o seguinte: você está falando que você tem a mediunidade, médium intuitivo, e em algum momento você acaba utilizando, acaba sendo um médium psicofônico ali naquele trabalho. Agora, o Isso. médium ostensivo, ele é um médium que ele tem. Porque a gente sabe da questão da pineal, sabe da questão, né, fisicamente falando, a gente está mais envolvido para desempenhar esse tipo de trabalho. Então, assim, pode-se dizer que ainda que se utilize uma forma, né, de interação ali, a intuição e depois ser efetivamente com a psicofonia, ainda assim você vai dizer que tá, mas existe ali esse desenvolvimento da pineal, etc e tal, que se não, caso contrário, não teria condição de ter esse tipo de ser psicofônico. Vou dar um exemplo. Essa seria a ideia? Não, não acho que Não. não. Acho que não. Não por causa do seguinte, porque a questão de colocar a pineal como sendo foco da questão mediúnica foi trazida por André Luiz, tá? Mas dentro do livro dos médiuns existe um item, eu não sei o livro dos médiuns de cabeça, tá? Pelo amor de Deus, tá? Mas eu arriscaria dizer que é no item 225. Alguém tem livro dos médiuns na mão aí? Se você não tiverem, eu posso dar uma levantada e pegar aqui na estante. Tenho aqui, Eduardo, pode falar. Bem, vê se é o 225 que ele começa. Que começa falando o que é o 225? Lê para mim o 225. Item 225. Diz assim, que ela vai falar sobre a forma, a dissertação que se segue foi dada, aquela dissertação foi dada por Erasmo e Timóteo. Isso, isso. Então é 225 mesmo, tá? Então o que eu recomendo para vocês? Anotem numa folha de papel aí, estudar de cima para baixo, de baixo para cima, de maneira invertida, de cabeça para baixo, lendo no espelho, lendo em francês, em português, em inglês, alemão, entendeu? Estudem o item 225 de frente para trás, tá? Por quê? O item 225 ele vai dizer como é que funciona a mediunidade, tá? Então, antes de ter a questão da pineal, Aline, o que acontece?
o espírito, né? Eu não sei, eu não me lembro se dentro desse trabalho. Deixa eu. Ó, eu estou no 33, deixa eu fazer um pouquinho aqui, deixa eu avançar um pouco aqui no meu slide. Deixa eu ver se eu trouxe aqui uma imagem sobre isso, e depois eu volto para o 33 de novo. Estou mostrando tudo para vocês, hein? Oh, meu Deus! Opa, opa, opa! Ainda não, ainda acho que não é esse. Não, não é esse. Eu não sei nem se eu tenho esse assunto aqui. Ai, meu Deus, seria tão bom se eu tivesse. Não, pode ser que eu não tenha. Deixa eu ver de outra maneira, só um segundo. Para poder tentar mostrar, né, como essa situação acontece, tá? Não, não tem. Essa apresentação aqui tem 146 slides e não tem esse assunto contemplado. Então, Aline, nós vamos ter que voltar. Eu vou voltar aqui no 33, no slide do 33, tá? E a gente vai. E eu vou esclarecer a tua dúvida aqui falando com você, tá? Espera um pouquinho. Espera só um pouquinho, por favor. 33. Só para a gente voltar onde a gente estava, tá? Tá, eu estava aqui no 33. Então, vamos lá. Aline, esse item 225, ele diz o seguinte, que a mediunidade ela vai exercer controle sobre alguma área do nosso cérebro, tá? Você está me vendo? Estou te vendo. Tá. Eu estou botando o dedo assim porque o cérebro ele tem várias áreas que tratam de várias coisas. Então, quando a mediunidade é ligada para a intuição, a área vai acender mais aqui. Quando é para a audição, a área que acende mais é aqui, tá? Quando é para fala, a área que acende mais, entendeu? De acordo com o assunto que você vai tratar na mediunidade, determinada área vai acender mais, tá? Perfeito. Então, o que vai acontecer? Vamos supor, você já viu o Divaldo fazendo prece ao vivo? Sim, já vi, já fui lá na Mansão do Caminho. Isso. O Divaldo, quando ele faz prece, eu vou dizer para vocês o seguinte: o Divaldo ele faz assim, né? Às vezes Dr. Bezerra vem trazer a mensagem, tá? Então o Divaldo ele para e ele, como ele é mecânico, Dr. Bezerra ganha controle não apenas sobre a questão da face, da questão da voz, mas ganha controle também sobre a questão visual. Então, muitas das vezes, o Divaldo tem transfiguração, tem transfiguração, tem transfiguração durante a comunicação que ele está fazendo. Não sei se vocês já viram isso. Tá? Eu já vi um vídeo dele fazendo uma oração e ao final você vê nitidamente que é a voz do Dr. Bezerra. Exatamente, né? Essa situação, exatamente. O maxilar dele, faz assim, ó. Entende? O maxilar dele abre. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que quando você ouve, às vezes, outras pessoas, eu dei o exemplo do Divaldo aqui, mas às vezes você vê outras pessoas fazendo uma prece, por exemplo, tá? E às vezes, né, vou falar aqui o que está escrito na tela aqui para gente, tá? Então, às vezes, o espírito ele pega, o médium faz a prece assim: ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações e os meios de comunicação com o mundo invisível. Vocês estão percebendo a velocidade que está sendo falado? Perceberam? O que acontece? Se está falando dessa maneira, o médium ele não está sendo intuitivo. O médium, nesse momento, é claro que o médium está sendo mecânico. Verdade. Tá? Agora, existem determinadas vezes que o médium pega e fala assim: ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações. Quando ele fala dessa maneira, significa muitas das vezes que ele está sendo auditivo.
Entende? Ele está ouvindo e repetindo, ouvindo e repetindo, ouvindo e repetindo. Entende? Então, na realidade, por isso que a mediunidade ela é uma coisa neutra. Então, se a pessoa tiver educação mediúnica, se a pessoa tiver treinamento mediúnico, se a pessoa tiver. Aí, lógico que entra aquela questão que você falou do desenvolvimento da pineal, claro, tá? Uhum. Mas se ela tiver, e se tiver, sobretudo, a questão do eu estou disposto a me entregar, eu estou nesse momento dizendo que eu estou à disposição. Quanto mais a pessoa tiver isso, né, essa predisposição a servir a espiritualidade, no caso, maior condição ela tem de ser utilizada da maneira que for necessária naquele momento. Tá, entendi. Então, por exemplo, eu já trabalhei durante 6 anos como médium psicofônico numa mesa mediúnica. Eu nunca Isso. senti a não é bem a palavra não é bem vontade, mas eu nunca psicografei, sempre foi psicofonia. Também entendia que o trabalho pedia isso, ele era muito ágil, vinha né, o esclarecedor, o doutrinador, enfim, conversar, aquela coisa toda. Agora, o fato é que, se de alguma forma a psicografia fosse útil, esse médium, como você está falando, entregando aquela ajuda, ele, independente disso, ele sentiria e conseguiria trabalhar nesse caminho também. Essa é a ideia, Sim, né? sim, Uhum. totalmente, totalmente. Por quê? Porque dentro das figuras, das imagens que são feitas dentro da doutrina espírita, infelizmente, as figuras são erradas. Porque a Uhum. figura mostra o médium segurando a caneta e o espírito com a mão em cima dele. Verdade. Entende? O que acontece? Nenhum espírito segura a minha mão. O muito melhor do que isso, o espírito, porque se vocês podem tentar fazer isso. Se você pega a tua mão, deixa a tua mão mais folgada possível e chega uma outra pessoa e tenta escrever com a sua caligrafia, não vai conseguir, Verdade. tá? Verdade. Agora, o espírito, ele toma o controle sobre a área motora que está dentro do cérebro. Então, a partir do momento que ele tem controle sobre a área motora, a caligrafia fica exatamente igual à caligrafia do espírito. Por isso que o Chico Xavier conseguiu provar que a assinatura do cara valia naquele caso acho que foi de assassinato que ele liberou, que ele mostrou o cara que estava errado. Não sei se vocês lembram disso. Sim. Pois é, entende? Então, é essa que é a A mesma situação. ideia equivocada de falar de incorporar, porque aquela ideia de que o espírito entra no corpo, enfim, né, fica muito é muito raso, né, da gente pensar. Sim, sim, perfeito, perfeito, perfeito. Exatamente essa é a situação. Exato. Mas não existe esse fato. Existe, né? A revista espírita, aí também não vou saber de cabeça, tá? Mas uma revista espírita de um mês tal, ela fala assim: até hoje nós dissemos que não existe esse tipo de situação, mas se o médium for um médium. Ai, meu Deus, se o médium for um médium, emancipação de alma de grande parte, como é que é o nome, gente? Emancipação da alma, vamos lá, alguém lembra? Emancipação da alma grande, como é que é? Está na ponta da língua. Hã? Desdobramento? Desdobramento é o nome que o André Luiz dá para a emancipação da alma. A emancipação da alma, né? Como é que é o nome daquela situação que a pessoa anda de noite assim? Sonambúlico. Obrigado, lembrei. Aqui, existe uma mediunidade que é a mediunidade sonambúlica, o sonambulismo. Já ouviram falar, não já? Oi? Sim, sim. Tá. Então, o que acontece? O sonambulismo, se o médium é um médium sonambúlico, o sonambulismo é uma emancipação da alma de grande porte. Então, se o médium tem sonambulismo, pode haver que ele se afaste totalmente e o espírito consiga, entre aspas, tomar conta do corpo, tá? Isso pode acontecer? Pode, tá? Mas é assim,
Raridade, 5, entende? Não é nem raro, é raridade, 5. É muito raro. Tá? Oi? Maravilha. Não, perfeito, ficou super Tá claro. bom. Alguém mais? Posso continuar? Vou continuar então, tá? São 16h54, 55, Rose. Até que horas que a gente vai? Dia até, vai dar 17 horas, vai 17h15, 17h20. Você Tá, então vou tiver algumas embora. coisas mais para Tá, trazer para a gente. tá, então vou em frente, tá? Então eu frisei essa questão do todos, tá? Que é importante a gente perceber, né? E aí, indo adiante, eu queria falar um pouquinho, muito rapidamente, a respeito dessa questão de altruísmo incessante, dessa questão da abnegação, né? Quem é que é exemplo típico isso, tá? Exemplo típico é o nosso querido Chico Xavier, né? Lá na biografia do Chico tem um diálogo dele com a mãe dele que é muito interessante, né? Que ele chega para ela e fala assim: minha mãe, como fazer para alcançar a vitória no cumprimento dos meus deveres? Resposta dela: meu filho, só conheço um remédio, servir. Tá? Aí ele pega, estica a conversa e pergunta para ela assim: mas e as dificuldades de entendimento com os outros? Como espalhar as bênçãos do Espiritismo com quem não as deseja, se às vezes, oferecendo o melhor que possuímos, apenas recolhemos pedradas? Resposta dela: servir é a solução. Aí ele pega a pergunta: entretanto, há pessoas que nos odeiam gratuitamente, malsinam-nos as melhores intenções, detestam-nos sem motivo e dificultam-nos o mínimo trabalho. Que me diz a senhora? Julga que existe algum recurso para fazer a paz entre elas e nós? Resposta: sim, há um recurso. Servir sempre. Ou seja, se a gente quer, né, resolver e quer estar pronto para o trabalho na casa espírita, para o trabalho mediúnico na casa espírita, o trabalho mediúnico pressupõe que a pessoa sirva o tempo todo. Tá? Aline, esse servir aqui é aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. Servir é a pessoa falar assim: eis-me aqui. Entende? Exatamente, exatamente. Eu estou aqui me doando, eu estou me entregando para o que for necessário à atividade. Perfeito, isso mesmo. Tá? E aí o que acontece? Né? Aí chega o Chico, um pouco mais adiante, quando está com uma conversa com o Emmanuel, vocês lembram disso, na beira da cachoeira, tá? Está você realmente disposto a trabalhar a mediunidade de Jesus? Ah, sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Né? O Chico ainda super formal, né? E aí ele pegou o Emmanuel e diz assim para ele: você não será desamparado, mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. E aí ele pega e fala: o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Resposta do Emmanuel: perfeitamente, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. Quem lembra? Quais são os 3 pontos básicos para o serviço? Eu lembro, né? Disciplina, 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 não é assim? Disciplina, disciplina e disciplina. Perfeitamente. Perfeitamente. Tá? Só que, quando a gente vai aprofundar o estudo, né, vou pular esse slide para pegar esse daqui. Por exemplo, o companheiro lá do Ceará, Nazareno Feitosa, ele trouxe para a gente interpretações na prática mediúnica de como seria o disciplina, disciplina, disciplina na prática mediúnica. Tá? Então, para ele, disciplina, disciplina, disciplina é pensar, falar e agir. Tá? Vou abrir cada um deles. Quando se fala de pensar, é a pessoa ter vigilância do pensamento e oração para não cair em tentação, tá? Então, essa é uma forma de manter a disciplina. É a pessoa, durante o dia,
ter essa vigilância de pensamento, não cair nas armadilhas do dia a dia, ter aquela preocupação constante em olhai, vigiai, orai, tá? O tempo todo. Para quê? Para estar o melhor preparado para aquela tarefa que vai ter na casa espírita. Como é que funciona a questão da disciplina no falar? A gente lembrou da passagem de Efésios, capítulo 4, versículo 29. Que nenhuma palavra inconveniente saia da vossa boca. Tá? Então, o médium que vai trabalhar na casa espírita, na parte mediúnica, é um médium que precisa ter a educação para não falar palavrão, não fazer fofoca, não fazer, né, não ficar falando mal, entende? Né? Entendeu? Tem que tomar cuidado. Né? Começou Big Brother Brasil, desliga a televisão, né? Tá vendo um filme, o filme está indo para o lado da maledicência, desliga o filme, tá? Para poder você se afastar e tomar todo o cuidado necessário em cima do pensamento e da fala. Mas o Nazareno Feitosa disse assim, que não é suficiente isso, a pessoa também precisa tomar cuidado com a ação. Né? E aí nós fomos lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12, que está replicado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, versículo 2, que é fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam. Tá? É a senha. Qual é a ação, qual é o agir que a gente deve ter? Né? Esse agir aqui, ele tem tudo a ver com aquilo que Madre Teresa falava, né? Que a melhor prece que eu posso fazer é a prece que eu faço com as mãos. Né? Mão aí é uma metáfora, pelo amor de Deus. Tá? Então, o que a pessoa vai fazer? É a sua ação no bem é que vai ser o terceiro patamar de disciplina que o Nazareno Feitosa trouxe para a gente. E aí, o que eu fiz? Eu peguei, vou pular mais um slide. Tá? Esse disciplina, nós trouxemos, né, a interpretação que a Sueli Caldas Schubert traz para esses 3 estágios. Tá? Sueli traz que disciplina, num primeiro momento, é a questão da assiduidade, da pontualidade e busca da melhoria da transformação moral. Tá? Isso aqui é uma coisa muito importante, né? Porque o que é né, essa questão da assiduidade e pontualidade? Pontualidade, por exemplo, né? Depois a gente, não sei se eu trouxe aqui, né? Mas o livro dos médiuns, lá naquela parte de reuniões, lá no final do livro, ele tem um item que agora esse eu não vou saber de cabeça não, tá? Esse eu não vou saber de cabeça. Mas eles têm um item lá no final do livro que ele fala a respeito de que se essa questão da pontualidade, se a reunião vai começar, tem gente que é assim, né? Que fala assim, a reunião, se ela vai começar às 4h, ela tem que começar exatamente às 4h. Você já deve ter ouvido isso, né? O que acontece? O que acontece? Isso precisa ter maleabilidade, tá? Dentro daquele livro do Ramiro Gama, se eu não me engano, Lindos Casos do Chico Xavier, ele conta um caso de um cego que estava atravessando, ia subir um viaduto lá perto do centro espírita que o Chico trabalhava, e ele começou a subir o viaduto, tropeçou e caiu lá de cima do viaduto. Estava durante uma reunião no centro espírita, bateram à porta e pediram para o Chico ir ajudar. O Chico parou a reunião e foi ajudar. Tá? Então, a gente tem que entender que existem casos e existem casos. Tá? Se a pessoa, vamos supor, está dentro, vai começar, chegou na casa espírita, está indo para a casa espírita para fazer o trabalho na reunião mediúnica. E aí, na hora que ele está indo para a casa espírita, acontece um problema no lar. Dá assistência ao lar, não vai para a casa espírita.
tá? Se na semana seguinte você está indo para a casa espírita, deu problema no lar, dá assistência no lar de novo. Para a terceira semana, arruma alguém para substituir você na assistência. Entende? Que aí já está claro que o objetivo é que você não vá na reunião. Então, a pessoa tem que conseguir ter essa flexibilidade para poder identificar quais são as horas de uma coisa, como é que é a hora de outra, para poder não cair nas armadilhas. Mas método comum de trabalho, assiduidade, pontualidade e buscar a autotransformação, né? Buscar essa transformação moral que o Evangelho coloca lá para a gente, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que, né, que a pessoa tem em dominar as suas más inclinações. Outro nível de disciplina que a Sueli traz é fé, na parte da fé mais trabalhada, mais estruturada, tá? Já somos, nesse caso, assíduos e responsáveis, e também a questão da compreensão da vivência, tá? Aqui, assim, nessa fé mais trabalhada, lembrar, né, que fé vem de fide, né? Fide, que é que é o quanto que você tem sintonia, no caso, com o que você vai estar fazendo, tá? Você está conectado. Esse fé aqui é de conexão, tá? Então, quando a pessoa fala fé mais trabalhada, fé mais estruturada, a pessoa fica pensando de fé de acreditar. Não é fé de acreditar. Você estar com desenvolvimento do teu trabalho, no sentido de você estar mais habilitado para o trabalho que você vai ter, tá? Então, você estar mais conectado com a tarefa. Tá? Tipo assim, mais identificado com a tarefa, mais conectado com a tarefa. Por isso que é óbvio que ele fala aqui embaixo, né? Ela fala aqui embaixo imediatamente que, lógico, tem que ser assíduo, tem que ser responsável, tá? Mas a compreensão... Fala, por favor. Isso que você está falando, eu vivenciei uma prática que, quando eu fiz um curso de mediunidade, 5 meses do final desse curso era a prática dele. Quando a gente começou a ir para a mesa, né, para entender qual o nosso papel ali, o que a gente ia exatamente acontecer, né, não aconteceu nada comigo. E algumas semanas se sucederam e era a mesma coisa. Eu sentava lá e não aconteceu nada comigo. E aí teve um momento específico que eu, conversando com o meu mentor, falei, o que eu vou fazer lá? Porque, assim, já sentia que eu tinha uma certa mediunidade, mas eu queria entender. Mas é claro, as respostas não são diretas, né? Então, assim, ele virou para mim e falou o seguinte, olha, você vai se preparar para o próximo trabalho. Você vai pegar o livro de página, você vai ler todos os dias. No dia do trabalho, você vai pegar o Evangelho, você vai ler o Evangelho, vai tentar ter um dia de paz, tranquilidade. Eu ia para o trabalho, do trabalho eu ia para lá. Você vai pegar o livro de página, vai ler, você vai estar em sintonia. Vai fazer o trabalho e aí vamos ver como é que vai ficar. E aí, quando eu me preparei, quando tudo, fiz lá a coisa direitinho, quando eu sentei, né, naquela noite, diferente do que eu estava fazendo, né, muito mais concentrada, muito mais atenta, e me sentindo com uma serenidade maior, aí foi a primeira vez que eu dei a passividade. Então, assim, veja aquilo que você está falando, a respeito de estar, né, essa questão de você estar em conexão exatamente. Fez toda a diferença. Pronto, dali para frente tudo mudou, porque eu também entendi como é que eu tinha que fazer para chegar lá e começar a trabalhar, né? Aline, Fale. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Tá? É só para a gente poder... Você vai entender. Você me conhece? Não, não te conheço. Não me conhece pessoalmente, né? Não me conhece, Isso. né? Mas eu queria dizer a você o seguinte, que essa sua mediunidade está indo muito bem, obrigado. Tá? Aqui, ó, segura essa, hein? Tá? Terceiro slide da Sueli. Melhor nível de sintonia com espiritualidade. Tá? É isso aí. Tá bom? Você não me conhece, você nunca viu esse trabalho em lugar nenhum, Não. mas você acabou percebendo como é que funciona essa questão desse nível de disciplina que a gente tem que trabalhar. Perfeito. Tá? É E aí, mesmo. o que a Sueli fala a respeito? Uma autocrítica bem presente,
né? Reforçando aquela ideia que eu bati lá no início do trabalho, de que nós não somos infalíveis, tá? E, sobretudo, trabalho constante. Lembrar do trabalho constante. Trabalho constante, olha, trabalho constante é muito bom, tá? O que é trabalho constante? Trabalho constante é tá antenada que você é trabalhador mediúnico não 1 hora por semana, mas todas as horas da semana, dormindo, acordado, no trabalho, na rua, tem que estar o tempo todo antenado, tá? Por quê? Porque às vezes você está lidando com um irmão que está à beira do suicídio e ele fala uma frase para você e você tem que, sabe, tem que captar a frase, né? E na hora que você captar a frase, porque você está com esse nível de sintonia, porque você está com esse nível de antenado, o que você vai fazer? Aí você, né, larga o lápis, larga tudo e vai salvar aquela pessoa, tá? Porque às vezes o que você está fazendo naquele momento pode ser significativo na história daquela criatura, tá bom? Então, 17:10, eu vou botar mais um slide aqui a respeito que é aquela questão da rigidez do horário, tá? É aqui que está aquele assunto. Eu trouxe aqui o slide sobre isso, né? O Livro dos Médiuns, item 333. Olha o que o Livro dos Médiuns traz para a gente, só para a gente poder ver que o Livro dos Médiuns ele fala de maneira diferente do que às vezes a gente ouve, tá? Mas acentuemos que, embora os espíritos prefiram a regularidade, os verdadeiramente superiores não são tão meticulosos. A exigência de rigorosa pontualidade é sinal de inferioridade, como tudo o que é pueril. Mesmo fora das horas marcadas, eles podem comparecer e, na verdade, comparecem espontaneamente quando a finalidade é útil. Então, Aline, aquela coisa que eu acabei de falar. Incrível Né? essa mensagem, porque o trabalho que eu estava fazendo tinha uma pessoa que chegou, sei lá, morava a 2 horas de distância, teve um problema, uma intercorrência para chegar lá, demorou para caramba e chegou a 5 minutos depois do portão ter fechado. Enfim, viagem perdida, afinal de contas, tinha aquela questão da disciplina, e essa visão, né, de... É claro que existem situações pontuais, era uma pessoa extremamente disciplinada, estava sempre lá, mas acontecem coisas, 2 horas de distância do centro, né? Isso. Para casa. Então, assim, é incrível o quanto que a gente, às vezes, pega algo e leva ferro e fogo, né? Sim. Nossa, ver essa mensagem é incrível, porque isso é conhecimento, isso é doutrina espírita que acolhe. Perfeito. Pô, parabéns por ter... E aí o que acontece? Que a gente tem que ler o que está escrito e não o que não está escrito. Porque eles falam assim, acentuemos que, embora os espíritos prefiram a regularidade. Então, se esse caso que você deu foi típico. Se um indivíduo chega atrasado, primeira reunião, segunda reunião, terceira reunião, quarta reunião, quinta reunião, ele precisa ser alertado. Exatamente. Agora, se ele chega na hora, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, e chega atrasado um dia, não, pelo amor de Deus, vamos ter essa maleabilidade para poder conseguir tocar o trabalho e não perder o trabalhador, né? Isso é que é o principal. Tá? Porque o bom senso, né? A gente tem que ver o bom senso. O bom senso na hora da execução da tarefa, com certeza. Haja assiduidade, é necessário que haja regularidade, a pontualidade, para que o trabalho aconteça, né, com bom êxito. Agora, com bom senso. Às vezes, um companheiro, naquele dia, teve um contratempo e precisou se atrasar. Mas é bom quando eles dizem assim, embora os espíritos prefiram, para que a gente tome muito cuidado, porque senão essa exceção pode se tornar uma coisa regular. E aí eu quero tomar cuidado. Por isso que eu achei interessante quando você falou aquele caso da pessoa estar saindo de casa, teve um contratempo, um problema familiar. Ela atendeu. Houve a segunda reunião, outro contratempo. Ela atendeu. No terceiro, tem que usar o pisca-alerta, né?
Isso, E aí, exatamente, tem só cuidado. exatamente. E aí, quando chega uma situação como essa, que você está vendo que está repetitivo, então, por favor, trata de arrumar um trabalhador para substituir e tocar aquela tarefa, tá? Deixa eu falar uma coisa, nós conseguimos varrer 57 slides. Eu vou parar. Queria conversar com vocês aqui. Eu acredito que os companheiros que estão aqui concordariam de no futuro, numa outra data, nós continuarmos esse trabalho. Seria reuniões mediúnicas sérias 2. O retorno. É retorno. Concordo. Que a gente continue a falar desses assuntos importantes, não é? São coisas que às vezes a gente não para pensar, não está habituado a fazer essas reflexões. O que você acha? Você concordaria de no futuro nós fazermos novamente, realizarmos uma outra reunião como essa? Eu Continuar. acho que não, nenhum problema. Para mim não tem problema. O meu problema eu tenho problema às vezes, né? O que acontece? Eu trabalhei durante 47 anos, me aposentei e aí eu estava assim na frente de um negócio assim de universidade e aí eu falei assim, vou estudar, né? E aí voltei a estudar. Eu estou no último ano de matemática. E o que acontece é o seguinte: eu fiz prova para professor da UERJ, passei, então eu vou voltar da aula, tá? Então, o meu único problema é mais durante a semana. Final de semana, para mim, é um enorme prazer. Eu acho que todos concordam, não é? Em termos de alguns meses, uma outra reunião, eu vou colocar, hein? Reunião mediúnica às sérias 2. Não vou botar o retorno, não. Eu vou botar 2. E aí a gente continua abordando essas questões. São muito Sim. importantes. E até com essa troca, como a Aline fez aqui conosco agora, né, trazendo também a experiência dela. E quem trabalha em mesa mediúnica também tem lá suas experiências, como eu também tive, trabalhei 20 anos. Então, a gente vai, como diz assim, aparando certas arestas, né? Removendo certos conceitos, mudando certas práticas, porque tudo é progressivo. A gente tem que se Sim. analisar, tem que rever certas coisas. Eu achei muito interessante isso e acho que pode ser muito instrutivo para todos nós. Vocês concordam? Todo mundo aí concorda? Maravilha, maravilha. Eu queria saber se alguém tem alguma questão. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não, Eduardo, só queria falar que foi super esclarecedor, ajudou muito, ainda que a gente tenha contato, estudo, veja que a troca é interessante, quando você trouxe a ideia, né, não só da questão da pineal, mas das áreas do cérebro que são ativadas naquele momento. Então, assim, foi bem esclarecedor, queria te agradecer aí esse tempo que você usou com a gente. Vale a pena esse item 225 dos livros 225. médios. Tá? Eu queria aproveitar Vale a para pena. perguntar à companheira Aline, qual a casa espírita que a Aline trabalha? Agremiação Espírita Pedro II, é no Meier, aqui no Rio. Já dei palestra aí já. Ah, já? Que legal, que legal. Se você quiser colocar aqui no chat para mim, meu nome é Rose Figueiredo, o teu telefone, eu gostaria para que a gente pudesse entrar em contato. Ô, Rose, querida, eu só tô aqui porque você já me convidou para fazer uma palestra e sempre me manda os links. Então, assim, você já tem meu contato. Aline, Aline Queiroz. já sei quem é. Ótimo. Isso. Maravilha, já tenho sim seu contato. Obrigado, minha amiga. Bem, meus Imagina. irmãos, nós estamos encerrando aqui esse nosso fórum de 10 debates espíritas. Eu acredito que tenha sido muito interessante, muito rico para todos nós, termos aqui o nosso companheiro Eduardo nos trazendo a sua experiência, né? De como disse o companheiro, experiência de mais de quase 30 anos, né, o Eduardo? Fala não, fala não, fala não. Essa experiência. Então, estamos aprendendo uns com os outros, e isso é muito bom para todos nós. Então, meu amigo, muito obrigado, tá? Por você aceitar o nosso convite. Muito obrigado a todos os companheiros que aqui se encontram, que ficaram até esse horário. Eu acredito que todo mundo tenha aproveitado bastante. Eu vou pedir para a companheira Carmen me passar o anfitrião, por favor, Carmen.
E para a gente encerrar, eu vou pedir à nossa companheira, lembrando a todos, segunda-feira, fazer a nossa propaganda aqui, não podemos esquecer, segunda-feira vai ter início o nosso painel espírita Joana de Ângeles, tá? Segunda-feira, o nosso painel espírita Joana de Ângeles. Serão 4 segundas-feiras com temas desse livro aqui. Deixa eu pegar aqui da estante rapidinho. O livro é esse, ó. Momentos de Consciência, da Joana. A primeira palestra vai ser do nosso companheiro Guilherme Azeredo. O tema será Perante a Consciência. É o capítulo desse livro, um livro maravilhoso da Joana, na sua primeira parte, o capítulo 9. Então, nosso companheiro Guilherme Azeredo de São Paulo, dia 14, o tema será A Tragédia do Ressentimento, com a nossa companheira Flávia Pesarini, lá dos Estados Unidos. Dia 21, Consciência e Alienações Mentais, o companheiro Sérgio Breves. E dia 28, Saúde e Consciência, com o companheiro Robson Valentim. E no dia 18 de abril, nós teremos aqui, né, a nossa companheira Vanessa Godoy, também dos Estados Unidos, que ela vai falar sobre a gratidão pelo livro espírita. É uma palestra que vai acontecer sexta-feira, dia 18 de abril, às 16 horas. Relembrando, né, a publicação do livro dos Espíritos. Gratidão pelo livro espírita. Então, nós temos aí as nossas atividades da semana, essas palestras. Todos estão convidados. Eu sempre mando o link, peço aos companheiros que compartilhem, né, para que mais pessoas possam participar. Nós vamos encerrando agora, e eu vou pedir à nossa irmã Aline fazer a nossa prece de agradecimento. Aline, por favor, você liga seu microfone e faz a nossa prece. Você sabe que eu sabia que você ia me pedir isso? Vamos lá. Filha. Vou pedir para a gente fechar os olhos e pedir para que a gente coloque a imagem do Mestre Jesus à nossa frente. Que a gente possa olhar a grandiosidade do Mestre emanando um amor que só Ele é capaz de emanar. Mestre querido e amado, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos para falarmos da doutrina espírita. Mestre, o Consolador prometido, que nos apoia, que nos sustenta e que, como o Senhor mesmo disse, nas horas de aflição, nos momentos de dor, é a Ele que devemos acessar, o Consolador. A doutrina que nos apoia e sustenta. Mestre querido e amado, continue constantemente ao nosso lado, que a gente saiba ter confiança e fé, que as dificuldades surjam na nossa vida e que a gente tenha sempre a consciência de que elas surjam para que a gente possa evoluir, crescer e, principalmente, sairmos daqui melhores do que entramos. Mestre querido e amado, a espiritualidade maior, Deus, nosso Pai Criador, que a gente possa estar cada vez mais em sintonia com todos, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos queridos, vamos aqui encerrando esse trabalho que eu particularmente considerei maravilhoso, de muito aprendizado, né? Uma oportunidade muito grandiosa para todos nós, e se nós estamos aqui é porque necessitávamos disso, né? Nunca nos esqueçamos disso. Então, ó, um beijo do coração de todos vocês, muito obrigado pela participação, e que Francisco de Assis continue a nos envolver com aquele amor maravilhoso que ele tem, e que nós possamos estar sempre em sintonia com esses bons espíritos, né? Nossos grandes mestres, como grande é o nosso Mestre Jesus. Um beijo para todos. Fiquem em paz. Paz e bem, como diz Francisco de Assis. E um fim de semana muito bom, muito rico para todos vocês. Tchau, gente!
Grande Beijo beijo, pra pessoal. todos. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Eduardo. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, gratidão. Gratidão, Eduardo. Nosso Foi abraço, maravilhoso. Casa Espírita Jorge Niemeyer. Tá bom? Centro Espírita Jorge Niemeyer, isso. Para Um todos. abraço. Obrigada. Aline, Denise, Ana, Cabe, Inês, Dulcineia, um beijo para todos. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe.